Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? O Espectro aqui novamente, hoje num assunto interessantíssimo. Vou contar para vocês algumas de minhas experiências no mundo espiritual, fora do corpo físico, ou desdobramento, ou viagem astral. Vou contar para vocês os locais que eu vou. Hoje eu vou contar um desses locais, numa nova série aqui de Contos do Espectro. Vamos lá então, galera? Começando essa série aí, foi sugestão do pessoal do Facebook e também de um grande seguidor nosso aí, nosso amigo Gustavão. Salve aí, Gustavão. Então eu vou contar uma experiência aqui que foi bem marcante para mim e interessante. Numa dessas viagens aí, fora do corpo físico, eu fui levado junto com os amigos por afinidade, né, amigos espirituais, para um local de muita natureza, mundo espiritual, tá? Lá tem sim, gente, natureza, árvores, animais, vocês vão ver. Eu também fiquei bem surpreso. Bom, aí nesse local, estava caminhando ao lado de um rio bem largo, um rio bonito, gente, bem calmo, assim. Já era bem a tardezinha, então estava uma paisagem muito bonita nesse lugar. E eu já tinha, assim, total consciência que eu estava caminhando no mundo espiritual. E ao meu lado tinha uma mulher que ela muitas vezes ela me acompanha. Eu acredito que ela seja uma pessoa da minha convivência, que a gente tem afinidade, que ela ainda está no mundo espiritual. E a gente vinha caminhando ao lado desse rio, assim, a uma distância de uns 20 metros mais ou menos da margem do rio, num caminho de terra. Aí nós chegamos num local assim, eu estava muito impressionado com a natureza, com aquelas árvores bonitas. Do outro lado do rio tinha muita vegetação, como se fosse uma floresta. E atrás da floresta tinha umas montanhas, como se fosse um fundo de vale nesse rio. Então ele ficava bem encaixado, você não via assim nada além das montanhas, para nenhum lado. Todos os lados tinha montanha. E a gente vinha caminhando nessa estradinha de terra até chegar numa calçada de pedra, tá? Ao lado dessa calçada eu olhei para a margem do rio, tinha muitas casas construídas de madeira, como se fosse assim aquelas casas que a gente vê de palafita, né? Bem na margem do rio, tinha muitas. E várias pessoas ali vivendo, conversando, caminhando, naturalmente, como se fosse aqui mesmo. E tinha um poste ao lado com dois grandes alto-falantes. Esses alto-falantes, eles ficavam tocando uma música ritmada e falavam também, em alguns intervalos, algumas frases, tá? Eu não me lembro certinho o que dizia nas frases, mas eu lembro que era como se fosse ordens, diretrizes, vamos falar melhor, da cidade. Nessas diretrizes eram como se fosse assim, olha, respeite os superiores, faça não sei o quê. Era mais ou menos assim. E do lado dele tinha uma caixa metálica com um livro. E essa mulher, ela me disse, olha, você precisa ler esse manual para a gente continuar. Era como se fosse um manual de boa conduta, de bons hábitos ou atos dentro dessa cidade. Então lá tinha várias diretrizes, como estava falando no alto-falante, estava escrito lá no manual, mas mais claramente. Após eu ler esse manual, né, falei, então tá bom, vamos continuar. E nós continuamos caminhando ao lado do rio. E eu muito impressionado ainda com aquela natureza, com aquela paisagem, já sabendo que era no mundo espiritual e já entendendo que era um local que não era um local muito evoluído, né? Não era como se fosse nosso lar, não era como se fosse uma cidade espiritual mais evoluída, né? Moralmente. Era uma cidade, vamos falar assim, num lugar
de sofrimento, tá? Mas eu estava impressionado, falei, a gente tá acostumado a pensar assim, bom, se essa cidade é um lugar de sofrimento, não era para ser um lugar bonito desse jeito, né? Com essa natureza tão bonita. Eu estava muito apegado nessa visão, né? Que deveria ser um lugar feio, escuro, sei lá, né? Aquela beleza toda daquele rio, aquelas árvores do outro lado e tal. E tava olhando isso, olhando, olhando. De repente, gente, aparece uma. Olha que interessante. Era como se fosse uma manada de búfalos do outro lado. Eu primeiro achei que era boi, né? Mas eram muito grandes, tipo 2,5 metros de altura, era gigante. Eram todos negros. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas que coisa interessante. Quer dizer que aqui também tem animais e outras coisas, né? Tinha pássaros, né? Diferentes, mas tinha. E esses búfalos também eram diferentes, a cabeça deles era gigantesca, eles eram muito grandes. Só que eles estavam do outro lado do rio. Eu olhando aquilo, né, achando muito interessante, pois vocês acreditam que o búfalo que estava na frente, que parecia ser o líder do negócio, me viu. Quando ele me viu, ele ficou olhando assim e começou a se direcionar para o meu lado. Mas vocês estão entendendo que ele estava do outro lado do rio? E ele veio caminhando, gente, por cima do rio. E quando eu vi aquela cena, eu me assustei, fiquei preocupado. Porque eles eram assustadores, eles eram muito grandes. E eles veio caminhando assim, né, rapidamente, na verdade. Vieram correndo para cima de mim. E foram se aproximando, né, caminhando por cima do rio e se aproximando. Aquilo foi me dando uma angústia, um medo. Eu falei, nossa, é agora, né? Esses bichos vão me pegar aqui. Eram muitos. E foram se aproximando, e eu comecei a ficar com medo daquilo. Como eu disse, eu estava mais ou menos a uns 20 metros da margem do rio e tinha um desnível alto, estava mais alto que a margem do rio, né? E eles vieram, e a mulher que estava me acompanhando, ela falou, não precisa ter medo, vamos continuar nosso aprendizado, nossos ensinamentos. Mas, gente, quem que não tem medo nos bichos desses? Eles chegando perto de mim, eu já tava tremendo na base. E assim foi, eles foram chegando. Quando eles chegaram muito perto, assim, de mim, ela antes ela estava explicando. Não precisa ter medo, vamos continuar o ensinamento. Mas eu não estava conseguindo, né? Porque eles estavam se aproximando, eles iam nos atropelar ali, né? Quando eles chegaram muito próximo, tipo 5 metros assim para nos acertar, ela simplesmente levantou o braço e esses animais todos pararam, ficaram todos como se estivessem congelados. Só o olho deles que ficavam me acompanhando. Olha que coisa impressionante, gente. É assustador, né? Aí aqueles búfalos gigantes na minha frente, e eu impressionado com aquilo, ela virou e falou: Olha, não há nada, não há nenhum mal que seja mais forte que o bem. Aquilo ali ficou marcado para mim. A força que aquela mulher tão pequena, tão simples tinha em fazer essa ação, né? Paralisar aqueles animais gigantescos. E ainda me disse mais, que aqueles animais não eram animais, eram pessoas. Pessoas que por vontade própria mudaram o formato do seu corpo espiritual para se apresentar daquela forma, porque por N motivos, né, que eles agem dessa forma. Então aquelas pessoas naquele momento elas queriam me prejudicar por estar ali, perceberam que eu era uma pessoa que estava em desdobramento, que eu era uma pessoa que ainda está viva aqui no corpo físico, e eles não me queriam naquele local. Interessante, hein, gente? Então, se vocês curtiram, ó, não esqueça de inscrever aí, galera. Se inscreva no canal, comenta aí,
Eu vou falar outras, depois eu vou trazer para vocês outros contos bem interessantes, vocês vão curtir bastante, que tem muito, viu, gente? Vou falar para vocês que eu viajo muito aí nesse mundo espiritual, tá? Então não se esqueça aí, galera. Valeu, muito obrigado por ter ficado até o final, hein? Valeu, galera.